Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de diodos, onde a gente finaliza hoje a teoria sobre junção PN. Nós vamos ver alguma teoria adicional sobre a capacitância de difusão e a capacitância na junção quando o diodo está diretamente polarizado. E finalizamos o vídeo com um exercício sobre a polarização direta, que vai dar uma bela revisada no que a gente viu até agora sobre a polarização direta. E na sequência dos vídeos, nos próximos vídeos, a gente vai partir então para a análise de circuitos com diodo propriamente dita. Dito isso, eu peço, como sempre, que você deixe aí o seu joinha e que se inscreva no canal para mais vídeos. Certo? Vamos para o vídeo. Bom, então a gente viu em vídeos passados, na polarização reversa, a gente tinha lá um efeito onde o diodo se comportava analogamente a um capacitor, devido ao acúmulo de cargas lá na junção, conforme a junção se expandia. Algo semelhante vai acontecer na polarização direta. Nós vamos ter esse efeito de capacitância também na junção, mas além desse efeito, na junção a gente tem um outro efeito devido ao excesso de portadores minoritários que estão cruzando a junção, conforme a gente viu no gráfico, e nós vamos revisar hoje através de um exercício. Então a primeira delas que a gente vai ver é a capacitância de difusão. Ela se deve exatamente àquele movimento de portadores minoritários cruzando a junção. Lacunas para o lado N e elétrons para o lado P. Então essa carga que vai ser acumulada lá, ela é calculada, a carga acumulada é a área da seção transversal do nosso dispositivo, multiplicado pela carga fundamental, multiplicado pela área debaixo da curva. A gente viu lá aquela curva exponencial. Eu tenho aqui no caso do exercício, não é uma exponencial, nós já vamos ver por quê, mas lá a gente tinha uma curva exponencial. Aqui tinha um decaimento exponencial na medida que a gente ia avançando no material. Então essa carga é a área da seção transversal do dispositivo, multiplicado pela carga fundamental, multiplicado por essa área debaixo da curva. E nesse caso aqui, no exercício, é uma reta, mas lá era uma exponencial. Então essa área debaixo da curva descontado os nossos minoritários devido ao efeito térmico. Dito isso, a gente pode então, é possível demonstrar que essa capacitância de difusão ela pode ser calculada pela tau T dividido por Vt vezes I. O I é a corrente total que circula pelo dispositivo, a gente já viu, é a corrente de lacunas mais a corrente de elétrons, é a corrente direta nesse caso aqui. O tau T é um elemento novo, ele é o tempo médio de trânsito. Ele está relacionado com o tempo de vida do lado P e do lado N que nós vimos anteriormente. E o Vt é a nossa famosa tensão térmica, que nós também já vimos. Então acabamos de ver a capacitância de difusão, que se deve àquela difusão de minoritários através da junção. Mas nós continuamos tendo a capacitância lá na junção. Então a capacitância de junção, existe uma regra prática para calcular ela, é a capacitância na camada de depleção. A regra prática é aproximadamente 2 vezes a capacitância com tensão nula, que a gente também já viu. Uma regra prática. Agora, para solidificar tudo que a gente viu até agora, nós vamos resolver esse exercício aqui. Então, nesse exercício, o autor do livro, eu peguei do livro lá o exercício, ele diz que que existe um diodo de base, chamado diodo de base curta, onde P e N são muito menores do que LP e LN. Então a distribuição de portadores é uma linha reta. Então essa é a diferença que a gente tem naquele gráfico lá. Aquele gráfico que a gente viu no vídeo anterior, ele é um gráfico geral. E esse aqui é um gráfico para uma condição específica, essa condição que eu acabei de falar. Então eu tenho uma reta lá no lado N e uma reta aqui também no lado P. Ele também fala para considerar que a largura da região N é muito maior do que o comprimento da camada de depleção na região N. E que NA é muito maior do que ND,
Baseado nisso, ele pede para esboçar o gráfico, demonstrar a equação da corrente. Nós demonstramos aquela equação da corrente do diodo para o caso geral. Ele está pedindo para demonstrar nesse caso específico. Demonstrar a equação da carga. Demonstrar que a capacitância de difusão é tal T vezes I dividido por VT. E numa condição em que a capacitância de difusão é 10 pF, a corrente direta é 1 mA e o coeficiente de difusão é 10 cm² por segundo, qual é o tamanho da região N nessa condição? Então, a primeira coisa que ele pediu foi para esboçar o gráfico. É o que está feito aqui. Nós temos no eixo vertical os portadores minoritários, P e N. Então, P é lacuna e N são elétrons. Do lado direito eu tenho o material N, do lado esquerdo eu tenho o material P. Xn é o comprimento da camada de depleção no material N e Xp é no material P. A gente viu que eles não necessariamente são iguais, depende lá da dopagem, um é mais dopado do que o outro, então a gente tem diferenças nos comprimentos. E a soma dos dois vai nos dar a camada de depleção. A gente tem PN0 e NN0, que é aquela condição de concentração onde a gente só tem energia térmica, liberação de elétrons livres e formação de lacunas apenas por efeito térmico. É um dado número, uma dada concentração. E aí nós temos um excesso de concentração, que é o que acontece quando o diodo está polarizado diretamente, e a gente tem, então, as lacunas cruzando para o lado N e os elétrons cruzando para o lado P. Quando as lacunas cruzam para o lado de cá, eu vou ter esse excesso de portadores minoritários devido a essa difusão que está acontecendo. E a mesma coisa aqui no lado N, eu vou ter um excesso de portadores devido a esse cruzamento. E esse excesso ele vai caindo conforme vai acontecendo a recombinação, conforme vai avançando no material e os portadores vão se recombinando, a gente vai tendo então um decaimento dessa concentração. A gente viu lá no caso, como eu falei, cair exponencialmente. No caso geral, para esse caso específico, esse diodo específico do problema, essa curva é uma reta. A gente viu também que lá da física dos semicondutores a gente contém uma equaçãozinha para esse valor aqui na borda da camada de depleção para o restante do material. Pn de Xn é a concentração no Xn. E a mesma coisa aqui, a concentração no Xp. A gente viu essa equação aí no passado. Então esse é o esboço do gráfico, uma linha reta, excesso cai linearmente porque é uma reta, excesso cai linearmente porque é uma reta, comprimentos no lado P e no lado N, e o comprimento do material P e do material E. Está esboçado o gráfico aí. Na sequência ele pediu para a gente demonstrar a equação da corrente. Eu reproduzi aquele gráfico esboçado aqui para ajudar a gente na resolução do problema quando for necessário. Então, nós sabemos que aquele movimento de elétrons e lacunas no material, ele é um movimento principalmente dado por difusão. Em sua maioria é dado por difusão. Nós vimos a equação das densidades de corrente, JP e JN. Então, JP é menos que dP dx, o gradiente de concentração, que é no nosso caso é uma reta, nesse caso do problema. E quando for JN, é Q dN dx. Como eu falei, nós temos uma equação lá da física dos semicondutores para Xn. Pn de Xn é Pn0 E elevado a V dividido por Vt. E se eu pegar essa densidade de corrente e multiplicar pela área, eu obtenho a corrente. É o que nós vamos fazer, porque ele está pedindo a corrente e a gente tem a equação lá para a densidade de corrente. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular o nosso gradiente, que é a derivada dp sobre dx. Como isso aqui é uma reta, eu vou fazer para o lado P e vai valer tudo para o lado N. Para o lado N eu só vou apresentar o resultado, né? Então, isso aqui é uma reta, a derivada é o coeficiente angular dessa reta. Então, é a tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. E o valor, ele tem um sinal de menos aqui,
Esse sinal de menos é porque a inclinação da reta no lado P ela é negativa. E aqui ela é positiva. Eu estou falando do lado N, então eu tenho esse sinal de menos porque a inclinação ela é negativa. Então, cateto oposto, Pn de xn menos Pn0, dividido pelo cateto adjacente, que é Wn menos xn. E o sinal de menos que eu acabei de falar. Nós vamos substituir o Pn de xn por essa equação. Depois colocamos o Pn0 em evidência. E fica menos Pn0, EV sobre Vt, menos 1, Wn menos xn. Nós também sabemos que o Pn0 é Ni ao quadrado dividido por Nd. Então eu volto para a equação da densidade de corrente substituindo essas outras equações. Eu fico com Jp, que dp, Ni quadrado sobre Nd, EV sobre Vt, menos 1, Wn menos xn. Simples substituição dessas equações na primeira equação. Essa é a corrente, é o fluxo de lacunas. Multiplicando essa densidade de corrente pela área, eu obtenho a corrente. Então, essa daqui é a equação da corrente. Fazendo tudo de novo para os elétrons, nós fizemos para as lacunas, fazendo tudo de novo para os elétrons, nós vamos chegar nessa outra equação para IN. Fazer tudo de novo para os elétrons, o gradiente é a tangente desse ângulo, essa reta tem uma inclinação positiva, é o mesmo passo a passo até você chegar nessa outra equação. E a corrente direta ela é então a soma de IP com IN. Então, somando esses dois resultados, a gente coloca os termos comuns em evidência, a gente tem esse monstrengo aqui, que é a equação da corrente. No outro item, ele pede para que se calcule a carga armazenada. Então, nós acabamos de ver que esse fluxo para lá e para cá de elétrons e lacunas vai causar lá um excesso de cargas, que esse excesso ou essa carga acumulada é calculada por A vezes Q, vezes a área abaixo da curva, que no nosso caso aqui é um triângulo, essa área achurada aqui. Então, AQ, meio de base vezes altura, a área do triângulo, Wn menos xn, Pn de xn menos Pn0. Fazendo aí alguma álgebra, nós vamos chegar no resultado final, que é de P meio Wn menos xn ao quadrado, dp dividido por dp vezes ip. Se a gente pegar o dado do problema, que Wn é muito maior do que xn, então esse aqui é muito maior do que esse, nós vamos desprezar o valor do xn e essa carga vai ficar igual a meio Wn ao quadrado sobre dp multiplicado por ip. Então esse é o resultado do item que ele está pedindo. Para calcular então a capacitância de difusão, Q igual a QP, que a gente acabou de ver, I igual a IP, e o tal T é meio de Wn ao quadrado dividido por dp. Então o Q fica igual a tal T e P é igual a tal T vezes I. Para calcular o dq é a derivada disso aí. dq é tal T dI. Capacitância de difusão, dq dV. Então, o dq é aquele que a gente acabou de encontrar lá, tal T dI dV. E o I, a gente sabe que o I é IS, é a equação lá do diodo, né? IS EV de VT menos 1. DI dV, eu preciso achar o DI dV, eu preciso derivar isso aqui em relação à tensão. Então, isso vai me dar IS EV sobre VT dividido por VT. A derivada dessa equação aqui em relação a V. Isso aqui é aproximadamente igual a I dividido por VT. A gente viu lá no começo do nosso curso que essa corrente aqui, se você fizer distributiva, esse segundo termo aqui ele é bem pequeno, ele pode ser desprezado. Então a gente fica só com o primeiro. Por isso que a gente tem isso aqui, certo? Aproximadamente igual a I. Então CD, a capacidade de difusão, é igual a tal T, I sobre VT. Agora, no último item, ele dá alguns números para a gente e pede para a gente calcular o tamanho o comprimento do material N. Então, a capacitância de difusão é meio
Wn ao quadrado dp vezes I sobre Vt. Como que eu cheguei nessa equação? No lugar do tal t, eu vou colocar isso aqui. Então eu fico com isso no final, certo? Essa foi a formulação que foi feita aqui. A capacitância de difusão é 10 pico, meio Wn ao quadrado, Wn é o que a gente quer saber, dividido pelo coeficiente de difusão, que é 10, 1 mA, dividido pela tensão térmica, que é 25 vezes 10 a menos 3. E aí nós vamos chegar no tamanho dessa camada N, de Wn igual a 10,7 micrômetro. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.